Essa é uma websérie que traz histórias reais sobre violência doméstica e de gênero, antes e durante a pandemia. Assista, curta, compartilhe e contribua por um mundo mais justo, com mais respeito e dignidade para todas e todos. Para ajuda, procure os coletivos Justiceiras, Whats 11 99 639 1212, www.mapadoacolhimento.org, feminino-plural.org.br, Whats 51 99 537 5459. Sim, precisamos falar sobre isso. Realização e produção: Companhia de Solos Bem Acompanhados, Filmes de Junho Produtora. Assessoria Jurídica: Gabriela Souza, Advocacia para Mulheres. Apoio: Sindibancários. Criação e direção: Débora Finocchiaro, Luiz Alberto Cassol. Sobre fundo azulado, traços brancos desenham uma janela com 2 folhas quadriculadas que se abrem. No vão, a palavra confessionário. Abaixo, em letras cursivas, relatos de casa. Episódio 4. Juliana, com Patrícia Sosso. Enquadrada dos ombros para cima, ela é branca, tem o rosto oval e usa os cabelos castanhos presos. Olá, meu nome é Juliana e eu fui convidada para compartilhar com vocês aqui no confessionário uma história que aconteceu comigo há alguns anos. Acho que pode ser importante dividir com vocês o que foi aquele momento, assim, que eu estava tão sozinha e perdida naquilo tudo, né? Use a camisa com estampa colorida. Bom, a história começa há 10 anos atrás, quando eu fui apresentada para um rapaz, por amigos em comum, e fiquei completamente apaixonada. E resolvi jogar tudo para cima e morar com ele. Era estrangeiro, e voltei para o país dele quando ele foi embora. No início, assim, logo que a gente chegou para se adaptar, foi ok, foi devagarinho, eu estava achando tudo o máximo, tudo diferente, apaixonada, não via nada, a não ser na frente, e passava em cima de muita coisa, e ok, né? A gente morava meio fora, assim, no centro da cidade. Imagem dela no computador. E com o tempo fui conhecendo, assim, um pouco as coisas, um pouco o lugar, as pessoas, mas percebia que eu era um pouco, como é que eu vou dizer, não era apresentada, assim, para muitas pessoas, não tinha um círculo de amigos, e dependia dele, assim, que eu vejo que isso era uma coisa que me doía, assim. Agora em tela cheia. Para minha autoestima, de ter que depender de uma pessoa, porque eu recém cheguei no país e que dependia por questões burocráticas, porque era tudo em outra língua, e questões financeiras, por estar chegando num país do zero e ter que começar. E isso, assim, muitas vezes me deixou com vergonha, me deixou me sentindo mal, que eu fosse vista como uma pessoa interesseira, que estava lá, enfim, para se privilegiar de alguma coisa, e tinha vergonha disso, assim, me sentia um pouco mal, e não falava, mas era sempre um pouco desconfortável. E fora essa questão toda de dependência, assim, a relação com o tempo foi dando uma esfriada, acho que não era aquilo tudo para ele. E ele foi mudando, assim, foi se distanciando, foi ficando mais frio para algumas coisas. Eu continuava apaixonada por ele, assim, para mim ele era, ainda brilhava o meu olho olhando para ele, e começou a me doer muito o fato de ele estar se afastando de alguma forma, e aí começaram algumas brigas, assim, de casal, de eu sentir que ele estava distante, cobrar, e aí ao mesmo tempo ele achar que eu estava invadindo a vida dele, e às vezes descobria que ele tinha saído e queria saber, porque eu também não conhecia muitas pessoas, e ao mesmo tempo sabia que eu não queria ficar pesando nisso tudo, e era muito difícil. E comecei a pensar uma maneira de tentar solucionar isso para tentar manter a relação, no fundo, porque eu queria manter a relação. E aí comecei a trabalhar, consegui um emprego, na época, num restaurante, e fiz amizade com uma brasileira que estava lá também, que me dizia, olha, qualquer coisa pode vir dormir aqui em casa, e saber que tem um lugar que eu posso sair também, foi me deixando mais, assim, aconchegada nessa situação.
mas doía, assim, porque meu olho brilhava olhando para ele, assim, olhava para ele, queria ele, estava afim dele, e me doía muito isso de ele se afastar, ou de ser grosso, de ser estranho em alguns momentos, assim. Como uma vez que eu estava assobiando na rua, caminhando do lado dele, e, sei lá, assobiando, feliz, cantarolando uma música, e ele disse: "O que tu tá assobiando? Não se assobia, aqui nesse país não se assobia, assim, na rua, falta de educação." E aí me botou para baixo, assim, de uma maneira que eu disse... Ao fundo, parede verde e bege. Fiquei por um tempo assim, digo, será que eu fiz uma coisa assim tão... Tipo, não falei palavrão, não fiz nada tão assim, eu acho ofensivo, mas enfim, fiquei perdida ali, ok? E era sempre uma coisa mais para dentro e com medo de não criar, assim, causar grandes comoções e tal. E chegou um ponto em que foi muito difícil para mim, eu resolvi terminar a relação com ele, assim. E foi muito doído, porque eu pensava, por que eu tenho que terminar, se eu é que quero ficar, mas eu também comecei a acender uma luz, assim, de amor próprio, e comecei a pensar, não, eu não posso também ficar rastejando dessa maneira, porque a pessoa não quer mais nada, e ok, vou seguir minha vida. Só que ele começou a chorar, e começou a dizer que queria ficar comigo, e eu dizia, mas a gente não tem nada, eu queria, e aí quando a gente queria tentar fazer alguma coisa a mais, ele retraía. Eu pensei assim, ele não consegue terminar a relação, vou terminar, vou fazer a coisa mais difícil, que é cortar essa relação que já estava totalmente assim por um fio. E fui para casa dessa minha amiga. Uma luminária branca de teto à esquerda. Ela alugou o quarto, assim, conseguia ter um espaço, e continuei trabalhando. E o que começou a acontecer é que ele começou a me seguir, assim. Eu via ele, eu trabalhava num restaurante que tinha um jardim fora, assim, e eu via ele de longe, me olhando. E, assim, naquele momento eu comecei a ficar um pouco irritada, do tipo, poxa, eu fiquei muito tempo junto e tu me tratou muito mal, e agora que eu me afastei, aí começou a olhar para mim, mas aí também não era da mesma forma. Comecei a ficar com medo, assim, às vezes eu ia embora junto com ela para também não me sentir meio sozinha. Aí, uma vez, uma manhã que eu estava indo trabalhar, e fui surpreendida que ele cruzou uma esquina e me fechou, assim, e veio falar comigo. Eu, no fundo, olha, é horrível dizer isso, assim, tenho vergonha de dizer isso, mas toda vez que ele se aproximava, era uma coisa boa para mim, porque eu via ele. Me doía internamente, assim, toda vez que eu via ele, não era a imagem que eu queria que ele tivesse de mim, eu queria que ele viesse me abraçar, correr me abraçar, e ele vinha estranho. Aí, nesse dia, ele veio dizer que eu acabei com a vida dele. Zangado. Acabou a minha vida, agora, como se estivesse passando por uma dificuldade, mas assim, com raiva de mim, e não, tipo, não passava pela cabeça dele voltar, só reclamava que estava desconfortável, estava ruim para ele. E aí fui tentar passar a mão no braço dele e desespera, né? Se a gente pode ficar amigo, e eles não toquem em mim. Só que ele me empurrou, e eu desequilibrei, tinha uma cerquinha assim, era uma pracinha, tinha assim os arbustos, e tinha uma cerquinha pequenininha, umas grades assim com ponta, e eu caí com o ombro em cima, assim, com o braço em cima, e furou aqui embaixo. Toca na axila direita. Na hora fiquei ali, levantei, não entrei assim, mas furei, cortei, começou a sair sangue, começou a doer, e nessa hora só disse, se afasta, vai embora. Ele até chamou a ambulância, que eu fiquei toda perdida, eu nem sabia o número direito para chamar a ambulância no outro país, e ele veio, queria ir junto, assim, parecia que estava só, sei lá, queria que ele cuidasse de mim, claro que eu queria ver, mas aí dei raiva, porque, tipo, por que foi agressivo mais uma vez? E olha, que nunca tinha acontecido uma coisa dessas, eu caí, e eu disse, me deixa, não vai na ambulância, fui sozinha para o hospital, tive que ficar lá fazendo exames, porque não sabia se tinha perfurado alguma coisa das costelas, assim, não tinha quebrado nada, mas estava difícil para respirar, e tive que ficar internado uns dias. E nesse período, que eu não sei se foi nesse período, foi quando, porque eu não sei quando foi, mas ele tinha uma arma. E eu não sei de onde é que saiu isso, eu nunca tinha visto, quando a gente morava junto. E teve um dia, acho que foi no segundo dia que eu estava internada,
que ele entrou no hospital e disse que era meu familiar, porque não tinha autorizado ninguém a entrar, e ele disse, não, eu sou familiar dela. E ele entrou no meu quarto. E quando ele abre a porta, vem abrir a porta para ele entrar, primeira coisa que eu vi, brilhei o olho por ter visto ele. Pensei assim, ele fez todo esse esforço, ele veio até aqui, ele vai pedir desculpa, ele vai voltar, a gente vai conseguir voltar e ficar junto de novo, a gente vai voltar a ser um casal, a gente vai ter uma história. Eu esqueço tudo, eu tava assim, esqueço tudo. Mas não falei nada, fiquei olhando pra ele. E ele veio com uma cara meio estranha, assim, direto assim, na minha direção. E eu não vi que ele tinha uma arma na mão. Só olhei pros olhos dele, tava acompanhando ele, quando eu vejo que ele se aproxima, ele diz, mais uma vez, a frase, tu acabou com a minha vida. E me deu 3 tiros na cabeça. Ela baixa o olhar, pensativa, respira, tenta falar. Eu acordei, eu acho que uns 2, 3 dias depois, porque apaguei, só lembro dele levantando em direção à minha cabeça. Ergue levemente a mão esquerda, simula um revólver. Ele foi preso em flagrante, porque estava no hospital, era de dia, horário de visita com as pessoas, prenderam, preso imediatamente. Eu fiquei ainda no tempo da recuperação. Ficou uma bala dentro, que não, a princípio não vai evoluir para nada, mas uma parte afetou a coordenação motora da minha perna. O que hoje em dia eu lido bem e levo a minha vida normal, não faz diferença. Ele foi julgado e foi preso. E segue preso hoje. Mas não vai ser para a vida toda, porque ele já está cumprindo a pena há algum tempo. Eu saí do país que eu estava, mudei de país. Eu confesso que uma parte de mim fica um pouco alerta nisso. Eu não quero falar sobre isso assim sempre, porque isso traz muitas questões, muitas perguntas, e isso para mim, quero olhar para frente. Mas é importante dizer que nesse período de recuperação que eu comecei a fazer terapia e conheci uma assistente social na época que veio me dar apoio, veio fazer, enfim, conversar comigo, foi uma bengala de salvação, porque eu não tinha com quem contar. Hoje eu consigo ter um pouco de distanciamento, assim, de tempo, para conseguir entender que ele não fez nada disso na cabeça dele, e uma coisa que a minha psicóloga diz é que para ele eu não era a mulher dele ou companheira, eu era uma coisa dele, sabe? Me custa dizer isso, aquela pessoa que eu conheci, sabe? Eu me apaixonei. É estranho ouvir isso e dizer, não, ele não te via assim. Por isso que o fato de tu querer sair revoltou internamente ele dessa maneira, que ele disse, não, vou, tipo assim, não vai estar comigo, também não vai estar com ninguém, morre. E as palavras que ficaram, que a culpa é tua, é horrível, horrível, palavra culpa, nesse contexto, assim, que eu já me sentia, já ponderava tanta coisa, e ouvi isso dessa maneira, isso ficou martelando na minha cabeça há muito tempo. Uma coisa que eu vejo hoje, que uma rede de apoio, de pessoas que a gente possa confiar, faz toda a diferença. Eu estava muito sozinha, não sabia por onde me agarrar, assim. Aquelas pessoas que eu conhecia me ajudaram, ficaram comigo, que foram uma espécie de família naquele momento, mas eu percebo que a gente sofre infinitamente mais quando está sozinho, e a gente acaba numa relação se fechando, porque a gente quer se fechar, porque nada mais importa no mundo, mas isso é o que piora muitas vezes, e aí volto às vezes a pensar que é culpa, mas não, sabe, não. Hoje em dia tem olho para frente, a minha vida segue, eu importo, eu tô aqui,
E se alguma de vocês está passando por isso, sabe, acredita, porque a gente não acredita na gente, a gente acha que não, que a gente fez alguma coisa errada, tem alguma coisa que devia ter feito, alguma coisa. A gente tem um senso de responsabilidade, de autorresponsabilidade, que às vezes é usado contra nós, né, a favor das outras pessoas. Então, buscar apoio, conversa com alguém, porque sozinha a gente fica realmente muito fragilizada. Era isso. Sorri. Queria dizer que a vida segue, que os sonhos seguem. Eu estou ainda morando aqui na Europa, eu mudei de país, comecei outra vida, tem outra história muito linda, e ia voltar para o Brasil agora, antes dessa situação da pandemia, porque quero estar de volta, eu preciso me fortificar e estar perto das minhas raízes, e isso de afastar, que a gente tem de ir para o mundo, não esquecer das nossas raízes. E então queria deixar um beijo, e que podem contar comigo, e se alguma coisa serviu, que bom, porque a gente aprende no caminho. Beijo grande. Acena com a mão direita. A tela escurece. Logo, confessionário, relatos de casa. Gabriela Souza, Advocacia para Mulheres. É branca. A Lei Maria da Penha é uma das 3 melhores leis do mundo a discutir sobre gênero. O Brasil tem uma das leis mais importantes para se discutir proteção dos direitos das mulheres. A gente precisa entender que quando acontece uma violência, pela regra penal, esse crime ele é investigado no local onde acontece. O que significa que os crimes que acontecem no Brasil são investigados e são tratados conforme a Lei Maria da Penha. Porém, crimes fora do Brasil devem obedecer à lei local. Então, se acontece algum crime no exterior, mesmo que com uma brasileira, muitas vezes não é possível a aplicação da Lei Maria da Penha quando ela não retorna ao Brasil ou quando o agressor também não retorna ao Brasil. E a gente precisa entender a importância de ter um mecanismo tão eficiente quanto a Lei Maria da Penha para proteger as mulheres. E a gente de vez em quando só percebe isso quando a gente sai do país e entende que em outros lugares a proteção não existe, ou então a lei é diferente e não é tão abrangente. A tela escurece. Denuncie. Se você é vítima ou conhece alguém que seja vítima de qualquer tipo de violência, denuncie, para que não existam mais histórias como essa. Procure a Delegacia da Mulher da sua cidade ou Disque 180. Para ajuda, procure os coletivos Justiceiras, WhatsApp 11 99639 1212, www.mapadoacolhimento.org, feminino-plural.org.br, WhatsApp 51 99 537 5459. Créditos selecionados. Criação, direção e roteiro, Débora Finocchiaro, Luiz Alberto Cassol. Adaptação coletiva a partir de relatos de Gabriela Souza, de notícias e histórias diversas. Preparação de elenco, Débora Finocchiaro. Direção de fotografia e direção de produção, Fred Paz. Montagem e desenho de som, Leonardo Capelati. Trilha sonora, Laura Finocchiaro. Design gráfico, Luciano Rivas. Vinheta, Victor Teixeira dos Santos. Audiodescrição, Marilane Castro da Costa e Felipe Mianes. Legendas em português, Marilane Castro da Costa. Libras, Ângela Russo. Assessoria de imprensa, Padrinho Agência de Conteúdo. Social Media, Gabriela Rodin Pereira. Assessoria jurídica, Gabriela Souza, Advocacia para Mulheres. Produção executiva, Amanda Gatti, Débora Finocchiaro. Coordenação geral, Débora Finocchiaro. Apoio, Sindibancários, Rádio Univates FM, Rádio Cultura FM, Rádio União FM, Rede Estação Democracia. Realização, Companhia de Solos Bem Acompanhados, Filmes de Junho.